Muito bem. Oi, dona Nora, tudo bem? Vitor, Hugo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia, tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Vitor. Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos em fevereiro de 64. Nós estamos estudando uma cura de uma obsessão. É o caso de uma obsessão de um espírito chamado Júlio a uma menina de 13 anos. E aí nós vimos nas semanas anteriores aí algumas comunicações desse espírito, Júlio, e também de um espírito chamado Pequena Carita, que está acompanhando esse processo, é um espírito já mais elevado e que está participando desse processo de desobsessão do ponto de vista do plano espiritual ali. E nós estamos vendo os relatos, né, do que aconteceu ao longo dos trabalhos que foram feitos nessa desobsessão. Então, agora a gente vai passar por uma evocação, uma nova evocação a esse espírito Júlio aí. Deixa eu só localizar aqui. Aí, tá jóia. Só que deixa eu compartilhar. Peraí, só um minuto. Vamos lá. Oi, dona Eunice, boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Desculpe o atraso. Tranquilo, estamos começando. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Soraya, você pode fazer a leitura, por favor? Claro. Vamos lá. Após a evocação de Júlio e a prece na qual ele é qualificado de espírito mau, diz ele: Eis-me aqui. Em nome da justiça, peço a reforma de certas palavras de vossa prece. Eu reformei os meus atos, reformai as qualificações que me endereçais. Tendes razão, não cometeremos mais essa falha. Hoje viestes sem constrangimento? Sim, vim livremente. Mantive minhas promessas. Agora que estáis calmo e com bons sentimentos, concordais em nos confiar os motivos de vosso rigor para com essa menina? Por favor, deixai o passado. Quando o mal está cauterizado, para que revolver a ferida? Ah, sinto que o homem deve tornar-se melhor. Tenho horror ao meu passado e olho o futuro com esperança. Quando uma boca de anjo vos diz, a vingança é uma tortura para quem a exerce, o amor é a felicidade para aquele que o prodigaliza. Ah, Mário, tem como subir um pouquinho, por favor? Ah, esse fermento que azeda e murcha o coração se extingue. É preciso amar. Estais admirados de minhas palavras? Elas não são criação minha. Elas me foram ensinadas e eu tenho prazer em vô-las repetir. Ah, como seríeis felizes se apenas por um minuto percebesseis este anjo, radioso como um sol, bom e suave como um orvalho refrescante, que cai em gotículas finas sobre uma planta queimada pelo fogo do dia. Como vedes, não tenho dificuldade para falar, pois eu bebo na fonte. Um rápido golpe de vista sobre a minha vida vagabunda. Nascido no seio da miséria ligada ao vício, cedo saboreei os amores grosseiros da vida. Suguei com leite da beberagem envenenada que me ofereciam todas as paixões. Eu vagava sem fé, sem lei, sem honra. Quando se tem que viver ao acaso, tudo é bom. A galinha do camponês, como o carneiro do castelão, servia-nos de refeição. A pilhagem era minha preocupação, quando sem dúvida o acaso, pois não creio que a providência vele sobre os semelhantes celerados, me tornou e me equipou. Orgulhoso da roupa surrada que substituía os meus trapos, de alabarda na mão, uni-me a um bando de maus companheiros, vivendo às custas de um senhor poltrão, cuja estatura, por sua vez, superava a dos companheiros. Mas que nos importava a nós, a fonte de onde corriam para as nossas mãos a moeda e as provisões. Não entrarei em detalhes de fatos que me são pessoais. Eles são maus, horríveis e indignos de serem contados.
Compreendeis que, educado em semelhante escola, a gente pode tornar-se um homem de bem? Separado pela morte, o bando foi reconstituir-se no mundo dos espíritos. Longe de evitar as ocasiões de fazer o mal, nós o buscávamos. Em meus passeios errantes, encontrei uma vítima a fazer e a fiz. Vós sabeis o resto. Por favor, senhores, orai também pelo bando. Por vezes vos admirais que uma região contenha mais malfeitores que outras. É muito simples. Não querendo separar-se, caem sobre uma região como uma simples. Não, como uma nuvem de gafanhotos. Peraí que eu perdi. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Ah, já achei. Como uma nuvem de gafanhotos. Aos lobos, as florestas. Aos pombos, os pombais. Eu tinha vivido essa existência terrena ao tempo de Luís XIII, né? Isso. Minha última existência foi sob o Império. Fui guerrilheiro. O bacamarte e o chapéu cônico enfeitado me agradavam muito. Eu amava o perigo, o roubo e as aventuras. Triste gosto, direis. Mas que fazes, alhures? Eu estava habituado a viver nos bandos. Deveis estar admirados da mudança sofrida. É a obra de um anjo. Nada vos prometo para amanhã. Julgar-me-eis por meus atos. Uma prece, por favor. Por minha vez, vou fazer uma. Anjinho, abre as tuas asas. Alça-te voo para o trono do Senhor. Pede-lhe o meu perdão. Pondo a seus pés o meu arrependimento. Juro. Muito bem. Dá só uma pequena pausa aqui, né? Essa primeira comunicação desse espírito. A gente veio acompanhando, né, a evolução desse espírito desde os primeiros momentos ali que eles identificaram a obsessão naquela menina de 13 anos, né? E é interessante porque ele vem tendo um progresso nítido, né? A gente consegue observar o progresso nele durante o processo de desobsessão. Então, no começo, ele se apresentava muito arredio, né? Muito refratário a qualquer tipo de conversa, a ponto até desse espírito aqui da pequena Carita ter indicado para os trabalhadores ali que estavam acompanhando o espírito que eles não tentassem moralizá-lo de pronto, né? Para que eles tentassem ir fazendo o processo ali de ganhar a confiança dele, né, primeiro, de fazer com que ele pudesse ali começar a se soltar através daquele processo, começar a entender que ali haviam amigos que estavam interessados na causa dele, e aí ele vem, primeiro ele é trazido, né, ele é arrastado, ele é obrigado a participar das reuniões nos primeiros momentos. Agora, nessa última evocação que ele vai trazer para nós, ele já vem mostrar aqui uma certa modificação, né, na sua conduta. Tanto que ele é apresentado lá como um espírito mau, né, e ele pede para as pessoas reformularem. Reformula aí, né, porque eu estou me modificando. Então, eu peço que vocês modifiquem as qualificações que vocês estão me dando. E aí ele fala que ele veio livremente nessa reunião. Já é também uma diferença, né, que ele não vinha ali. Quando eles pedem para que ele possa revisar o passado, para ele poder falar qual é a conexão que ele tinha com essa moça, ele ainda se mostra sem condições de fazer isso, né? Isso vai mostrando para nós que é um processo, não é uma coisa que você vai conseguir de um momento para outro, ou em uma reunião ou outra, né? Você vai precisar de ter um tempo para que esse espírito possa vir se modificando, como está acontecendo com o Júlio aqui, nesse caso que a gente está avaliando, né? Ele cita de novo a pequena Carita, né? Quando ele fala uma frase lá sobre o amor, que é preciso amar, ele fala, não fui eu que falei isso, né? Eu aprendi isso com aquele anjo, com esse espírito que estava participando lá no plano espiritual desse processo. Nós vimos também no começo desse processo de desobsessão que era necessário, pela gravidade do caso, né? E pela resistência do espírito em se modificar, era necessário que tivesse uma ajuda do plano espiritual, e foi esse espírito que ele chamou de pequena Carita que vem fazer esse acompanhamento de lá. E ele, desde o começo, ele reconhece esse espírito como um espírito superior a ele. E aí ele começa a se modificar ali.
Ele faz a primeira vez aqui o relato do passado dele, quando ele começa a contar a história dele, e é interessante que ele vai falar do bando, né? Ele já tinha mencionado esse bando, esse volume de pessoas nas comunicações anteriores, que eram outras pessoas, outros espíritos que o acompanhavam, que eram também espíritos inferiores, e que tinha ali um chefe desse grupo, algumas pessoas que comandavam ali esses movimentos dele. Então ele vem aqui agora pedir até oração para esse bando também. E achei interessante aqui quando ele fala, né, que por vezes vos admirais que uma região contenha mais malfeitores que outra. Então ele vai falar aqui dessa reunião que eles fizeram. Eles eram um bando enquanto vivos ali, que se compraziam, como ele relatou ali, com o mal, com assaltos, com aquelas coisas mais frívolas, e quando desencarnaram, eles se reuniram nesse mesmo bando no plano espiritual. Né? Então ele vai depois agora pedir a oração para esse bando, que ele comparou aqui como uma nuvem de gafanhotos, né? Que eles iam ali se agrupados, fazendo esse mal, e que até ele vai dizer aqui que ele encontrou a menina e fez ela de vítima, né? Meio que por acaso aqui. É certo? Então, essa é a comunicação dele, demonstrando ser um espírito que já caminhou um pouco nesse processo aqui de reformulação das suas impressões ali. Algum comentário? Então, vamos continuar. Vamos lá. Resposta. Pergunta. Já que estáis em tão bom caminho, pede a Deus pela pobre menina. Não posso. Seria uma irrição ou uma crueldade que o carrasco abraçasse a sua vítima. No dia seguinte, 16 de janeiro, a menina não teve crises, mas apenas mal-estar no estômago. Aos nossos olhos, tinha-se operado a libertação. Precisa subir um pouquinho, Mário. Obrigada. À noite, às 8 horas, respondendo ao nosso chamado, o espírito de Júlio deu a comunicação seguinte. Meus amigos, repite-me este nome. Eu, o espírito obsessor, o espírito mau, astucioso e perverso. Eu que ainda há poucos dias atolava-me no mal e nisso tinha prazer. Vou, com o auxílio do anjo, vos pregar moral. Eu mesmo me sinto surpreso com esta mudança e me pergunto se quem fala sou eu mesmo. Eu acreditava que estivesse extinto em minha alma todo o sentimento, mas uma fibra ainda vibrava. O anjo a adivinhou e a tocou. Começo a sentir e a ver e a sentir. O mal me causa horror. Lancei um olhar sobre o meu passado e só vi crimes. Uma voz suave me disse: espera. Contempla a alegria e a felicidade dos bons espíritos. Purifica-te, perdoa, em vez de vingar-te. Ama em vez de odiar. Também eu te amarei eu mesma, se quiseres amar, se te tornares melhor. Eu me senti enternecido. Agora compreendo a felicidade que experimentarão os homens quando souberem praticar a caridade. Mocinha, ele se dirige à criança presente à sessão. Tu, que eu havia escolhido para minha presa, como o abutre a suave pomba, ora por mim, e que o nome do reprovado se apague de tua memória. Recebi o batismo de amor das mãos do anjo do Senhor, e hoje visto a túnica da inocência. Pobre criança, desejo que tuas preces dirigidas ao Senhor em minha intenção em breve me livrem do remorso que me vai acompanhar como uma expiação justamente merecida. Meus amigos, por favor, continuai também vossas preces por meus miseráveis companheiros que me perseguem com sua inveja maldosa, porque lhes escapo. Ainda ontem eu perguntava o que diriam eles de mim. Hoje eu lhes digo, eu venci. Meu passado está perdoado, pois eu soube arrepender-me. Fazei como eu, travai a batalha contra o mal, que vos mantém cativos nesse lugar de tormentos e de desespero, e saí dele como vencedores. Se como a vossa, a minha mão criminosa mergulhou no sangue, ela vos levará à água santa da prece que lava os estigmas do reprovado. Meu Deus, perdão.
Obrigado, meus amigos, pelo bem que me fizestes. Perdi-vos-ei para ficar junto de vós a partir de hoje, para assistir às vossas reuniões. Preciso beber na boa fonte, conselhos para preencher uma nova existência que pedirei a Deus, quando tiver sofrido a expiação de meu passado infame, que a consciência me censura. Júlio. Muito bem, né? Ele demonstra agora que continua se modificando, né? Que ele continua ali dentro daquele processo dele de despertar, né? E ele vai voltar a falar aqui, ele chama eles de amigos de novo, né? Então ele já tem ali essa relação de confiança com aquelas pessoas que estavam trabalhando ali no caso, e ele vai novamente falar ali que com o auxílio do anjo ele tinha conseguido avançar e que ele estava surpreso com as mudanças que tinham acontecido com ele. Então, a gente percebe uma mudança muito clara nesse espírito ao longo desse processo todo. Ele vai falar de novo ali a respeito dos amigos, dos companheiros dele, né, que ele ainda estava sendo perseguido por eles. Então, eles não queriam que ele fizesse esse processo de mudança, e aí passaram, né, de amigos a inimigos dele, e ele volta aí a pedir para que se orasse por eles. E ele se mostra agora como um espírito tentando demonstrar para esses outros espíritos que ainda estavam ali se demorando naquele processo de erro, né, tentando demonstrar para eles o quão valia a pena essa mudança, né, que ele tinha experimentado. E achei interessante aqui nesse relato dele, que ele vai dizer ali que o expediente usado pela pequena Carita para que ele percebesse essa necessidade de mudança e se valia a pena ou não fazer a mudança, era ele observar, né, a alegria, observar, contemplar ali a alegria dos espíritos puros, né, para que ele pudesse também querer se purificar. Então é interessante, né, ela poder chamar a atenção dele e dizer, olha, provavelmente isso é visível, né, aquele semblante de calma, aquela tranquilidade, aquela alegria que deve emanar de um espírito mais evoluído, como é o caso dessa menina aqui. E aí ele quer que os amigos, né, que os antigos amigos também façam a sua mudança. E aí eles não fazem, eles vão persegui-lo lá, né? Ela perseguem com sua inveja maldosa, então ele passa de obsessor a obsediado, né? E ele tenta demonstrar para esses amigos que eles estão ali no local de sofrimento e que há um outro caminho. Então é bacana essa modificação dele e essa ajuda desse espírito superior aqui dentro desse processo. Tudo bem? Mário, pode? Pois não. Pode? Eu achei interessante que ele fala que ele foi perdoado pelo amor. Uhum. Ele fala que ele aguarda uma nova oportunidade, mas ele está vivendo uma expiação, né, o sofrimento por conta do remorso que ele sente, certo? Certo. Uhum. Então, isso mostra que a gente no plano, né, no outro plano, o nosso sofrimento e nossa expiação é o arrependimento, a consciência dos nossos erros, não é? E na oportunidade que a gente volta, seria o resgate, não é? Parece que ficou bem claro isso, não é? Exatamente, né? A partir do momento em que ele começa a perceber o que ele estava fazendo, ele já se vê acometido aqui pelo remorso, né? Então, tanto é que ele se nega a demonstrar a empatia pela menina, né? E não é porque ele não tenha mudado, é porque ele não achava que era justo, né? Quando ele fala ali atrás que não é justo o carrasco abraçar a sua presa, né? Demonstra, eu achei até que o espírito foi bastante sincero, né? Porque ele estava sendo remoído pelo remorso, ele pediu até para a menina que orasse por ele, né? Que ela o perdoasse, mas ele não teve coragem de se aproximar dela, talvez por achar que ele estaria sendo hipócrita, né? Pelo que ele fez, mas ele deixa claro aqui, né? Que ele fala lá, né? Que o remorso que me vai acompanhar como uma expiação justamente merecida. Então, vejam como ele muda, né, de uma visão totalmente deturpada daquilo que ele fazia,
né, para uma situação de entender que ele vai ter que caminhar, ele vai ter que passar por esse processo de remorso, ele vai ter que, né, ele se vê aqui em um processo de melhoria, né? Ele não se vê ainda modificado totalmente, mas eu achei bem bonito aqui, bem interessante ele poder fazer essa caminhada, né? Ele poder trilhar esse caminho aqui junto com esse espírito superior aqui, que foi lhe demonstrando, né, que valia a pena fazer essa jornada, né, de melhoria dele ali. Vamos lá? Segue o jogo. A 17 de janeiro, conforme a promessa de Júlio, a menina não experimentou nenhum mal-estar, nem mesmo no estômago. A pequena Carita anunciou que ela sofreria uma prova moral às 5 da tarde, durante alguns dias ou durante o sono, prova que nada teria de penoso para ela, e cujos únicos sintomas seriam sorrisos e doces lágrimas, o que realmente aconteceu durante 2 dias. Nos dias seguintes, houve a mais completa ausência do menor indício de crise. Nem por isso deixamos de observar a menina e de orar. A 18 de fevereiro, a pequena Carita nos ditou esta instrução. Meus bons amigos, bani todo medo. A obsessão está acabada e bem acabada. Uma ordem de coisas estranhas para vós, mas que em breve vos parecerão muito naturais. Será talvez a consequência desta obsessão, mas não obra de Júlio. Alguns desenvolvimentos aqui são necessários como ensinamento. Hoje conheceis a doutrina, a obsessão ou subjugação do ser material, se vos apresenta não como um fenômeno sobrenatural, mas apenas com um caráter diferente das doenças orgânicas. O espírito que subjuga penetra o perispírito do ser sobre o qual quer agir. O perispírito do obsedado recebe como um envoltório o corpo fluídico do espírito estranho e, por esse motivo, é atingido em todo o seu ser. O corpo material experimenta a pressão sobre ele exercida de maneira indireta. Pareceu estranho que a alma tenha podido agir fisicamente sobre a matéria animada. É ela, entretanto, que é autora de todos esses fatos. Ela tem por atributos a inteligência e a vontade. Por sua vontade, ela dirige, e o perispírito, que é de uma natureza semimaterial, é o... precisa subir um tiquinho. É o instrumento do qual ela se serve. O mal físico é aparente, mas a combinação fluídica, que vossos sentidos não podem captar, esconde um número infinito de mistérios que se revelarão com o progresso da doutrina, considerada do ponto de vista científico. Quando o espírito abandona sua vítima, sua vontade não age mais sobre o corpo, mas a impressão que o perispírito recebeu pelo fluido estranho de que foi carregado não se apaga de repente e continua ainda por algum tempo a influenciar o organismo. No caso de vossa jovem doente, tristeza, lágrimas, langores e insônia, distúrbios vagos, tais são os efeitos que poderão produzir-se em consequência dessa libertação. Mas tende certeza e assegurai à menina e à sua família que essas consequências não lhes oferecerão perigo. Meu dever me chama, de maneira especial, a levar a bom termo o trabalho que convosco iniciei. Assim é preciso agir sobre o próprio espírito da menina por uma suave e salutar influência moralizadora. Quanto a vós, meus amigos, continuai a orar e a observar atentamente todos esses fenômenos. Estudai sem cessar, pois o campo está aberto e é vasto. Fazei conhecer e compreender todas estas coisas, e as ideias espíritas penetrarão pouco a pouco no espírito de vossos irmãos, que o aparecimento da doutrina encontrou incrédulos ou indiferentes. Pequena Carita. Observação.
Devemos um justo tributo de elogios aos nossos irmãos de Marmande pelo tato, a prudência e o devotamento esclarecido de que deram prova nessa circunstância. Por este brilhante sucesso, Deus recompensou sua fé, sua perseverança e seu desinteresse moral, pois nisso não buscaram qualquer satisfação do amor próprio. A coisa não teria sido a mesma se o orgulho tivesse manchado sua boa ação. Deus retira os dons de quem quer que não os use com humildade. Sob o domínio do orgulho, as mais eminentes faculdades mediúnicas se pervertem, se alteram e se extinguem, porque os bons espíritos retiram o seu concurso. As decepções, os dissabores, as desgraças efetivas desde esta vida, muitas vezes são a consequência do desvio da faculdade de seu objetivo providencial. Poderíamos citar vários exemplos tristes entre os médios que suscitavam as mais belas esperanças. A tal respeito, nunca seria demais nos compenetrarmos das instruções contidas na Imitação do Evangelho, números 285, 326 e seguintes, 333, 392 e seguintes. Recomendamos às preces de todos os bons espíritas o espírito acima, do obsessor Júlio, a fim de fortalecê-lo em suas boas resoluções e de lhe fazer compreender o que se ganha fazendo bem. Muito bom. Bom, aí nós terminamos esse caso, né? Interessante essa última comunicação aqui da Carita, né? Da pequena Carita, onde ela vai detalhar o processo, né? Ela vai mostrar ali para eles como o que ocorreu ali, né? Essa influência do perispírito do obsessor com o obsedado. Ela vai deixar aqui claro que o processo de desobsessão ele demoraria um tempo ainda para acontecer, né? Não de desobsessão em si, porque já tinha ocorrido, né? A partir do momento que o Júlio parou de influenciar a menina, o processo de desobsessão já tinha ocorrido, mas que a menina ainda ia sentir por algum tempo as influências daquela interferência fluídica. Então isso é bastante interessante. E aqui, quando ele começa aqui, os que estão acompanhando esse caso desde o começo, vão se lembrar que lá no começo, a pequena Carita, na primeira comunicação que ela fez, ela disse que, num primeiro momento, a menina estava sofrendo muito, porque ela estava ainda nesse processo de obsessão muito forte e ela não conseguia ver nada na frente dela, mas que a partir do momento em que eles estivessem fazendo a interferência no plano espiritual, ela ia começar a sentir a presença dos bons espíritos, né? E é quando ele fala aqui que ela se apresentava com sorrisos doces, com lágrimas, né? Ela sentiu aquela emoção daquela interferência desse espírito evoluído no processo de desobsessão. Mas é interessante aqui que, terminado o processo, ainda há a necessidade de se trabalhar com a menina, porque essas interferências são muito fortes, né? A ponto ali de demonstrarem situações em que se misturam, né, até os sintomas de uma doença orgânica, né, onde, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma influência espiritual, uma influência do perispírito do obsessor no obsediado. Bem? Interessante, né, Mário? Que fica impregnado no perispírito, né? Porque também o processo obsessivo, nesse caso, e muitos, ele é longo. E aí o desencarnado impregna os fluidos, né, maléficos dele no perispírito do encarnado e realmente depois somatiza, né? É muito interessante isso. E leva um tempo, né, Marlene? Como se tivesse que decantar, né? O espírito já parou de emitir aqueles fluidos, mas esses fluidos deletérios que impregnaram, eles vão ter que se decantar aos poucos, né? Verdade. É um processo que não vai ser resolvido com a simples retirada do espírito ali, né? Que aquilo já foi, como diz, minando, né, no perispírito do encarnado. Muito interessante. Contaminou, né? Contaminou o perispírito ali desse encarnado e vai ter que passar por esse processo de depuração de novo, né? Então, isso demonstra aqui essa gravidade, né, desse processo, né? A dificuldade que se tem em fazer um processo de desobsessão quando ela chega nesse ponto, né?
Chega nesse ponto. Bom, então tá bom. Fechamos então esse... Ô, Mário, Pode falar. eu só queria, assim, falar que, na verdade, o processo ele foi tão intenso que os dois vão necessitar de cuidados, né? Tanto o Júlio quanto a menina. Uhum. Então, eu acho que isso é o mais, assim, o que chama a atenção, né? O processo foi intenso e os dois precisam dessa. É como se tivesse que fazer uma manutenção, né? Por um tempo, até que os dois possam caminhar, né? Sozinhos, assim. Então, eu achei muito interessante. Uma dúvida que eu tenho é, em processos intensos como esse, né? Principalmente que foi assim um estudo muito profundo, eu achei fantástico, assim, né? Como uma referência para a gente, principalmente, né? Para a gente que está iniciando, assim, eu acho que me chamou muito a atenção. Como que a gente vai compreender, né? Qual é esse momento em que a gente pode deixar esses espíritos caminharem, né? Sem esse auxílio? Isso a gente vai, é assistência espiritual que vai determinar esse tempo, vai variar de caso a caso. Então, assim, como que é, para quem já viveu isso, né, para os médiums experientes, assim, eu queria entender um pouco melhor, assim. Marlene, responde para nós aí, você com a É, sua experiência de Cohen, da vida e tantos Eu anos na acho, frente. eu acho, Soraya, que cada caso vai ser um caso, né? E na realidade tem que, é claro, você vê nesse caso da menina, os espíritos também interviram e ajudaram, né? E sempre tem a intervenção. Por isso que sempre a ajuda de terceiros, no caso de obsessão, ela é fundamental. A ajuda de terceiros é muito importante. Agora, é claro que, é igual você mesma disse, os dois vão precisar de cuidados, e vão mesmo. Tanto ela vai precisar ser cuidada, quanto ele. E agora, assim, olhando pela ótica aqui dos encarnados, o encarnado ele tem que buscar mesmo um equilíbrio, né, emocional, uma harmonização através dos pensamentos, da fala. Realmente é um processo complicadinho, né? E que nos convida à reforma, né? Todo processo obsessivo é um convite à reforma íntima, né? Até porque, Soraya, o que a gente precisa entender? Só há sintonia, né? O obsessor com obsessor, quer dizer, porque tem sintonia, né? Tem sintonia, ou tem compromisso do passado, que também é uma sintonia. Eu não vou me permitir ser obsediada se eu não estiver naquela sintonia. E nem o obsessor. Você vê que quando ele fala assim, o agressor não pode abraçar a vítima, isso vem do passado também, né? Então, naquele momento, ainda ele não está pronto para abraçar, não. E já está ótimo, né? Só dele não obsediar já está de bom tamanho. E o abraçar ainda vai demorar mais um pouco, né? Mas vai chegar o momento que ele vai abraçar, claro, né? Não sei se eu consegui, assim, responder. Marlene, assim, então em cada tratamento, o tempo, ele é determinado pelo caso mesmo. Pelo Então, a caso. orientação é isso, não existe um tempo, né? Tantas Ah, não, sessões, não. Entendi. não. Uhum. Cada caso realmente é um caso, né? Cada caso é um Uhum. caso. Quando Obrigada. eu acho que eu já contei isso aqui N vezes, mas eu vou repetir, né, Mário? Manda, Eu me permito a repetir as por histórias. favor. Porque eu estou na doutrina a vida inteira, né? Mas eu não era médium. Quando comecei no processo de desenvolvimento mediúnico, eu entrei no processo de obsessão. Mas só que eu sabia, eu tinha consciência, mas ao mesmo tempo eu estava com dificuldade de sair, porque na teoria eu tinha, entendeu? Eu sabia de todas as técnicas, eu falava, é técnica, mas ao mesmo tempo o meu emocional não me permitia dar o passo, entendeu? Até que eu não comentava com ninguém, nem com o Tonho, que é meu parceiro, né?
Aí, eu sabia que eu estava sendo enredada, mas ao mesmo tempo eu não contava. E eu sabia que isso é um processo, é uma armadilha do obsessor. Ele diz assim para você: não conta para ninguém, senão você vai passar por ridículo. Mas não é isso. É porque na medida que você divide a sua dor com alguém, você tem um parceiro para te ajudar. Uhum. E aí eu falava: não, eu vou sair dessa com os meus conhecimentos sobre isso. Mas não saía. Eu deixava o evangelho espalhado para a casa inteira. Aí, quando foi uma noite que eu não dormia, eu fui ao banheiro e abri o evangelho. Por isso que eu falo que é a parte que eu mais gosto do evangelho. É o Cristo, o capítulo do Cristo Consolador, né? E aí ele fala para a gente dividir a dor, né, tal. Aí eu acordei o Tonho. Aí eu abri o jogo. Quando eu abri o jogo, já começou. Ele interviu, não ele só, claro, né? Mas foi um tratamento. Aí eu saí. Olha para você ver como é sutil, Soraya. Então, muitas vezes, nem o conhecimento do processo te leva. Na realidade, eu tinha que ter a humildade de dividir com alguém. E eu não estava tendo, né? Porque eu achava, não, eu vou dar conta. Eu sei que é isso, mas e daí? Eu sabia, mas o saber não me ajudou em nada, porque eu tinha que dividir com alguém, né? E hoje, por exemplo, eu conto isso de boa, né? Mas não é fácil. Não é fácil, a gente tem que ter humildade. Não que eu seja humilde, não é isso. Mas nesse caso eu tive que ser, né? Ou eu ia cair. Porque eu não sou médio vidente, eu não sou. Mas nessa época eu chegava a ver, Soraya. Nossa. É, é isso. E aí o processo vai se enraizando, né? Se você acaba não dividindo e não buscando essa ajuda, ele vai se enraizando e chegando nesse ponto que está aqui, que a gente viu, né? De chegar num processo de subjugação do indivíduo, né? Eu acho que hoje a gente pega, né, casos, como tem muito volume, né? Eu acho que hoje a gente pega os casos mais no começo, né? Dificilmente a gente, pelo menos não é uma coisa muito comum você ver esses casos de subjugação, esses casos mais demorados assim, né? Até porque também esses casos foram muito didáticos naquela época, né? Eles foram muito com cores bem mais fortes, pelo menos é o que eu penso. E hoje a gente tem também, mas o que a gente lida mais, né, Marlene? Eu acho que são casos de obsessão em obsessões mais simples, em processos mais iniciais, não é? É verdade, assim, a não ser que a pessoa realmente não procure e depois vai parar lá no hospital com vocês, né, Mário? Mas olha o que aconteceu ontem, muito interessante também. Um amigo me passou um zap, né, um áudio, e contava o caso de um outro amigo dele que estava pedindo ajuda. Esse amigo, essa criatura, ele dizia que já era espírita faz tempo, mas até pelos termos que ele usava, você vê que não é uma pessoa que conhece muita doutrina. Não, e aí eu tô assim, ele falou. A pessoa me passou o áudio e eu ouvi. Olha, eu estou desse jeito. A pessoa desencarna hoje e já quer comunicar comigo. E aí vem meditando. Tal. Aí eu falei para esse meu amigo, ô, parado, filho. A gente tem que entrar mesmo com um tratamento com ele, que ele está num processo obsessivo. Se ele não tomar conta, vai. Porque os espíritos estão insistentemente querendo comunicar com ele. Isso não é normal, né? Isso é um processo obsessivo. Aí, enquanto eu ouvi o áudio, né, dessa pessoa, e eu ouvi porque eu tinha que fazer a ficha dele, a gente tinha que fazer o tratamento. Menina, eu já comecei a sentir mal. Isso era à noite, já estava quase na hora de eu dormir, né? Mas eu só tinha visto aquele pedido daquela hora. Aí eu deitei, eu ainda estava mexendo com as coisas dele aí, dos trabalhos dele. E comecei a orar. Comecei a orar pela pessoa. Quando eu me percebi, eu estava quase ficando mediunizada. Falei, Toi, pelo amor de Deus, vem aqui, né? Aí ele ainda falou, você não pode orar sozinha. Eu falei, como não? Eu posso orar sozinha, lógico. É que nesse caso, eu também fiz sintonia com o rapaz. Não com o rapaz, né? Mas com os espíritos que estavam e que aquela hora perceberam assim, agora esse povo vai ajudar. Eu não quero, né?
Muito interessante, muito interessante. É Eles muita vão vigilância, né, Marlene? A gente tem que estar o tempo todo, né? Doutora, isso tudo foi ontem, depois do Coen. Nossa, Marlene, foi agitado. Ontem foi. eles vão se debater, né? Os espíritos vão se defender, eles vão tentar defender as suas posições, e é por isso que essa soma, né? Como eles colocam aqui, você tem que vir somando, sozinho não dá para cuidar de um espírito desse, né? Porque normalmente ele está. Eu vejo o caso do Júlio aqui, né? Não era nem só ele, era um conjunto de espíritos, era um bando de espíritos ali que estavam envolvidos nesse processo com aquela menina, né? Então, se juntou aquele grupo da sociedade, somou-se com a pequena carta, que era um espírito que estava trabalhando no plano espiritual, e mesmo assim nós vimos a dificuldade que foi, né, para poder romper esse vínculo que estava estabelecido, né? Esse caso que a Marlene está colocando, né, Marlene? É um caso inicial, mas que ele pode evoluir muito rapidamente para um controle desse menino aí, desse rapaz que está... Então, porque o rapaz percebeu que não estava muito certo, né? Porque ele falava assim, a pessoa morre hoje e já começa a meditar as coisas. Gente, isso não acontece. Não acontece, né? E aí eu vou e eu vejo, não sei o quê. E eu sou espírita de mesa branca. Eu ainda falei, vixe, aqui tem muita coisa errada, né? Pensei. E aí, assim, me compadeci da pessoa e fui orar por ele. Porque eu falei, amanhã a gente faz a ficha. Não deu Se eu outra. me chamasse o Tonho, eu não ia dar conta. Marlene, como que é essa coisa que, por exemplo, você citou o exemplo do obsessor com o rapaz, né? Que pede socorro, até ele talvez nem saiba que está obsediado, mas que logo está. E você o atende com suas preces e você tem essa, vamos dizer, esse mal-estar sentindo da influência do espírito, né? Que talvez seja o obsessor. É frequente isso? Não, isso que eu ia falar, isso não é frequente, não. Não é não. Até porque quando a gente vai pegar as fichas para fazer, a gente faz no momento já combinado o horário, nós oramos e encaminha, né? A gente encaminha para tratamento. Ontem foi um caso especial, porque o rapaz, o meu amigo, tinha passado o áudio bem de manhãzinha, eu não vi, porque ontem o meu dia foi muito compromissado. Eu só fui ver à noite mesmo, era quase 10 horas da noite. Aí eu falei, nossa, pensei, coitado, né, esse rapaz. Assim, me compadeci um pouco. Eu falei, até devolvi o áudio para uma amiga, eu falei, olha, a gente precisa socorrer, assim, porque isso aí é um processo obsessivo. Os espíritos estão querendo comunicar com ele toda hora e parece que ele não conhece tanto doutrina, precisa ajudar. Aí eu fui orar por ele, que não tem problema nenhum, a gente tem que orar pelos outros. Mas ali, o que eu acho que aconteceu? Como o processo dele estava muito assim, assintoso, e eu entrei naquela sintonia, e claro, que eu não vou dizer nem que sejam todos espíritos, um ou outro percebeu, agora ele vai ter ajuda. E aí eu senti a influência. Não, mas aí o Tony me deu um passe, a gente orou, eu dormi super bem. Entendeu? Hoje eu já entrei em contato com o rapaz, né? Mas é assim, não é frequente não, nossa, não é não, graças a Deus não. E é interessante, né, Marlene, que nesse caso aí, ele não sente a presença desses que estão morrendo. Provavelmente é o obsessor que se passa por eles, né? Ah, na certa, Mário. Foi isso que eu vi. Na certa, né? Foi o jeito que o obsessor encontrou, né, para poder influenciá-lo, é isso, né? Ele está impressionado, provavelmente, como todo mundo hoje, com essa história de várias pessoas desencarnando dentro do nosso conhecimento, né? Então, aí o obsessor faz o quê? Ele vê uma notícia que fulano desencarnou, o obsessor já vem e já, é o fulano que quer falar com você. E aí ele vai entrando nesse Mário, foi isso que eu imaginei. Foi isso que eu imaginei. E deve ser isso mesmo que aconteceu. E aí eu me compadeci, né? E aí você interfere, né? Você interfere e ele se aproxima de você naturalmente, né? Não vai gostar dessa interferência sua, né?
Oi, dona Nória, você ia falar? Vou falar, a comadre Adelaide, quando a Sandra faleceu, no dia que ela faleceu, teve um senhor que falou, trouxe uma mensagem que ela mandou. Aí ela não acreditou, ela falou que aquilo não podia ser. Aí passou uns tempos, a Dalva trouxe um amigo lá de Ituveira. Ah, você lembra da Dalva? Não, dona Honória, não me lembro, não. A Dalva, ela fazia muita reunião com a gente lá no Judas Cariote. Aí a Dalva veio com esse amigo dela aí, e ele passou a mesma mensagem para a comadre Adelaide. Falou que ela deu naquele dia que ela faleceu. Mas a Sandra era uma pessoa muito evoluída, sabe? Eu acho que é verdade, porque a Sandra era caridosa, muito bondosa, se te ver. E aí a comadre Adelaide falou assim, então, eu já recebi, eu não acreditei, mas então é verdade, porque o outro também nem conhecia ela, e falou, mesma coisa. Assim, É. em Pode teoria, falar. né, Marlene? Em teoria não há nada que impeça, né? Não é comum o espírito desencarnar e já comunicar. Mas a gente vê, por exemplo, na própria Revista Espírita, vários casos desses, né? Que o espírito estava lá no caixão ainda, o corpo estava no caixão e o espírito já estava se comunicando, né? Esse caso que a Marlene comenta aí, ele tem a diferença de ser vários espíritos desencarnando e tentando se comunicar. E isso são casos mais raros, né? Esse caso que a senhora colocou aí, dona Nória, ele pode sim ter acontecido, e tem muitos casos que o espírito já desencarna e já se vê desperto. O período de perturbação dele é muito pequeno, né? Curto, mas são raros, né? São mais raros. O que o Mário está falando é isso aí, dona Nora, ele explicou certinho. Que a Sandra, a Adelaide é uma companheira nossa aí, viu, Mário, do Luz e Amor, e ela teve uma filha, aliás, 2 filhos delas desencarnaram, né? Jovens, e a Sandra desencarnou jovem em um acidente, foi extremamente traumático, né? Às vezes, antes dela, como diz, adentrar a espiritualidade, ela deu a comunicação. Eu acredito nisso. Mas, igual o Mário falou, é bem diferente disso que eu estou falando, viu, dona Honória? É bem diferente. Então, porque essa menina, a Sandra, a amiga dela que estava junto com ela, falou que ela não falou nada. Teve um acidente, ela não falou nada. Aí eles comentam assim que deve que o espírito dela saiu da matéria, né? Que ela não viu aquilo. Mas lá em Ribeirão, o médico falou que eu fui com elas lá depois. Ele falou que ela deu 5 paradas cardíacas. Aí não teve jeito. Mas eles falam que ela já foi morta para Ribeirão. Agora a gente não entende. Porque isso foi 11 horas da manhã, quando foi a noitezinha que a gente chegou em Ribeirão, que o médico falou isso, que ela tinha dado 5 paradas cardíacas e tinha falecido. Uhum. São bem diversos os casos, né? Pode acontecer aí de várias maneiras, né? Mas muito bem, vamos seguindo aqui. É só um fato interessante, nós vamos passar agora para um caso em junho de 65, chamado Os Espíritos na Espanha. E em 64 ainda, no finalzinho de 64, foi em 61, né, que houve o Auto de Fé de Barcelona, que eles puseram fogo no Livro dos Espíritos, e na Espanha tinha um quebra-quebra enorme lá com relação às manifestações espíritas, né? Foi um dos países que mais relutaram a aceitar a doutrina espírita naquela época. E esse espírito, um grupo que tinha na Espanha, mandou uma carta para Kardec, que ele colocou na Revista Espírita em 64 ainda, se não me engano, novembro, dezembro, falando de uma comunicação desse espírito Júlio. Ele foi lá na Espanha e ele fez uma comunicação e ele se identificou lá. Falou, eu sou o espírito Júlio, que fez a obsessão com a menina de 13 anos e que ele tinha ficado amigo das pessoas lá da Sociedade Espírita de Paris. E aí Kardec publica essa carta também do pessoal da Espanha falando que esse espírito havia se comunicado por lá. Então, é bem interessante esse caso. Vamos agora, então, para julho de 65. Junho de 65, os espíritos na Espanha. Vamos lá. É outro caso de desobsessão. Cura de uma obsedada em Barcelona. Sob este primeiro título, publicamos
em setembro de 1864, um artigo no qual estava provado, por fatos autênticos, que para os espíritos não havia Pirineus e que eles até se riam de autos de fé. A carta do Sr. Delany, publicada em nosso último número, é uma nova prova disso. Aí se menciona sumariamente a cura de uma obsessão devido ao zelo e à perseverança de alguns espíritas sinceros e devotados de Barcelona. Enviam-nos o relato detalhado dessa cura, que consideramos nosso dever publicar, bem como a carta que acompanhou. Senhor e caro mestre, tivemos a vantagem de ter entre nós o nosso caro irmão em crença, Sr. Delany, e lhe demos notícia de nossos fracos trabalhos, bem como de nossos esforços para proporcionar alívio a alguns pobres pacientes que Deus pôs em nossas mãos. Entre estes estava uma mulher que durante 15 anos foi presa de uma obsessão das mais cruéis e que Deus nos permitiu curar. Nossa intenção, certamente, não era mencioná-la, porque trabalhamos em silêncio, sem nos querermos atribuir qualquer mérito. Entretanto, o Sr. Delany nos disse que o relato dessa cura serviria, sem dúvida, de encorajamento a outros crentes que, como nós, se dedicam a essa obra de caridade, então não hesitamos em vou-lo dirigir. Bendizemos a mão do Senhor, que nos permite saborear o fruto de nossos trabalhos e deles nos dá a recompensa ainda aqui na terra. Durante a Semana Santa, foram pregados vários sermões contra o espiritismo, dos quais um se destacava pelos absurdos. O pregador perguntava aos fiéis se eles ficariam satisfeitos em saber que as almas de seus parentes renasciam em corpos de um boi, de um jumento, de um porco ou de outro animal qualquer. Eis, diz ele, o espiritismo, meus caros irmãos, ele é perfeito para o espírito leviano dos franceses, mas não para nós, espanhóis, muito sérios para admiti-lo e nele acreditar. Aceitai. Bom, então aqui nós estamos começando aqui o estudo de mais um caso, né? E aqui é interessante porque esse caso vem da Espanha e ele vai mostrar como a temperatura estava alta ali naquele momento, né? Na Espanha. Quando ele fala ali que para os espíritos não havia Pirineus, né? Ou seja, não tem fronteira, né? Não tem montanha que vai impedir que os espíritos possam se comunicar aqui ou ali. E aí ele vai falar dessa mulher, que é uma mulher que passou 15 anos presa dessa obsessão e que foi curada por eles. Ele vai começar a fazer esse relato. Mas interessante que no final aqui da carta inicial dele, ele vai falar aqui dos sermões da Semana Santa, né? Eles colocaram lá, né, a respeito da doutrina espírita, como é que as pessoas iam se sentir se elas soubessem, né, que as almas dos seus parentes iam nascer em corpos de boi, de jumento, de porco, né, e ainda fala que o espiritismo era algo que era fácil de ser aceito pelos levianos dos franceses, mas que não deveria ser aceito pelos espanhóis, né? Então isso demonstra como é que era encarniçada essa discussão, né? No sermão, a pessoa falando essa história de que havia essas reencarnações em animais, quer dizer, isso demonstrava um desconhecimento por parte daquelas pessoas do que era a doutrina espírita. Ou até faziam um sermão dessa maneira, mesmo conhecendo, mas para poder dissuadir os demais de poder se envolverem com essas novas práticas aí que estavam, de fato, sendo espalhadas pelo mundo, né? Vamos dar mais uma seguida aqui, para a gente fazer essa introdução para continuar a semana que vem. Vamos lá. Rosiane, casada em 1850, poucos dias após o casamento, foi atingida por ataques espasmódicos que se repetiam muitas vezes com violência até engravidar. Durante a gravidez, nada experimentou, mas após o parto, os mesmos acidentes se repetiram. Por vezes, as crises duravam 3 ou 4 horas, durante as quais ela fazia toda sorte de extravagâncias e eram necessárias 3 ou 4 pessoas para dominá-la. Entre os médicos chamados, uns diziam que era uma doença nervosa, outros loucura. O mesmo fenômeno se repetiu em cada gravidez, isto é, os acidentes cessavam durante a gestação e recomeçavam após o parto.
Isto durava vários anos. O pobre marido estava cansado de consultar a uns e outros e aplicar remédios que não davam o menor resultado. Essa brava gente estava no limite da paciência e dos recursos, pois a mulher ficava por vezes meses inteiros sem poder dedicar-se aos trabalhos domésticos. Por vezes sentia uma melhora que permitia supor uma cura, mas após algumas semanas de trégua, o mal reaparecia com uma terrível recrudescência. Algumas pessoas, tendo-os convencido que um mal tão rebelde devia ser obra do demônio, recorreram aos exorcismos, e a paciente foi a um santuário distante 20 léguas, de onde voltou aparentemente tranquila. Mas, ao cabo de alguns dias, o mal voltou com nova intensidade. Ela partiu para outra ermida, onde ficou 4 meses, durante os quais ficou tão tranquila que julgaram-na curada. Voltou, então, à sua família, contente por vê-la, enfim, livre de sua cruel doença. Entretanto, após algumas semanas, suas esperanças se desvaneceram novamente. Os acessos voltaram com mais força do que nunca. Marido e mulher estavam desesperados. Muito bem. Então, aqui nós já vimos que esse caso aqui também é outro caso bastante grave, né? É o caso, então, da moça lá da Rosiane, que era casada lá em 1850, e ela apresentava essas crises. Aqui tem algumas coisas características das outras que nós acompanhamos, né? Ela apresentava uma força fora do comum. Então, ele relata que precisavam de 4, 5 homens para segurá-la no momento das crises, né? Outra coisa comum aqui, o diagnóstico, né, feito em cima de uma patologia física, também foi diagnosticada com crises nervosas e tudo mais, até porque a medicina da época não aceitava em hipótese nenhuma qualquer coisa que não fosse uma questão física, né? E um fato interessante que eles colocam aqui é que ela, durante as gravidez que ela teve, ela não sentia, ela não era acometida pelos espíritos. Então isso é interessante porque mostra que naquele momento devia haver algum tipo de proteção sobre aquele espírito, né? Então a espiritualidade superior devia fazer uma rede de proteção ali para que ela não tivesse o intermédio desses espíritos obsessores. Os remédios não davam resultado nenhum, partiram para os exorcismos, e é interessante que ele coloca aqui que ela ia para os santuários e ela tinha um período de melhora, né? Ela sentia uma melhora e depois logo o caso voltava. E nesse caso aqui que ela falou, ela foi para o local lá, ficou alguns dias lá, quando voltou, teve problema de novo, foi para outro local, outro santuário lá onde se faziam esses exorcismos, ficou bem lá, eles acharam que ela tinha sido curada, e a hora que ela volta, o assunto começa de novo com uma nova intensidade. Então, esse é o preâmbulo do caso que a gente vai estudar agora. Nós vamos começar a estudar semana que vem, a gente fez essa introdução aqui, e a semana que vem a gente já vai começar a ver o que aconteceu, o que se desenrolou nesse fato aqui. Tá certo? Algum comentário com relação a esse caso? Bom, então nós vamos fechando aqui, meninos. Semana que vem estamos de volta para analisar o caso aqui da senhora Rosiane. Tá certo? Então, bom final de semana para todo mundo. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite.